Nesse momento, o São Paulo depende só dele para ser campeão brasileiro, sabia? Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então já vem comigo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Eu sei que eu tava meio ausente aqui do nosso canal, pelo menos nos vídeos mais longos, né? Tava uma correria louca aqui na minha vida. Eu tive meu segundo filho, nasceu, graças a Deus, com saúde, tá aqui em casa. E agora, com certeza, as coisas vão ficar mais corridas. Mas a gente vai tentar continuar trazendo conteúdo pra vocês sempre que possível, beleza? Então me ajudem, né? E dá aquela colaborada. Vamos lá. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, minha tropa. Campeonato Brasileiro pegando fogo, tá engrenando de vez agora que os estaduais acabaram finalmente, né? Cara, eu até gosto de campeonato estadual. Não sei qual a opinião de vocês sobre os campeonatos estaduais, mas pra mim eles são bem chatos, mas chega num determinado momento que fica divertido, que era a fase final. Mas é um campeonato que talvez não seja mais tão necessário. Eles sempre foram muito importantes. Em algum momento na história, até talvez mais importantes do que campeonato brasileiro. As disputas eram muito parelhas entre os grandes rivais. Mas agora eu acho que ele tá perdendo cada vez mais aquele charme, né? Já perdeu. E hoje em dia fica algo maçante, pelo menos a fase de grupo. Mas tá aí. No Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão, com muito mérito, né? Vencendo o Novo Horizontino. E lá no Rio de Janeiro a gente teve o Flamengo conquistando o título carioca. No Sul, se eu não me engano, foi o Grêmio, né? Lá no Rio Grande do Sul. Em Minas, depois de muita pancadaria, a gente teve o Cruzeiro derrotando o Atlético Mineiro na decisão. Então agora a gente volta nossas energias para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, que encerrou sua fase de pré-Libertadores, né? A gente teve inclusive a surpreendente, talvez não tanto, eliminação do Botafogo, campeão em 2024. O Botafogo foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil e vai para a Sul-Americana, tá fora da Libertadores da América. A gente já tinha também o Bahia, como eu já falei para vocês aqui no canal, eliminado, né? Na pré-Libertadores lá na primeira fase. E agora o Botafogo também segue o mesmo caminho. Os dois times brasileiros que disputaram a pré-Libertadores estão fora da competição. Chance para os adversários, né? Com menos dois brasileiros aí na fase de grupos, o que não é tão comum. Como eu estava falando para vocês, falando de Campeonato Brasileiro, ontem a gente teve dois jogos pelo campeonato mais disputado nacional do mundo. Tivemos na Bahia o Vitória, passando aí por cima do Atlético Mineiro, vencendo por 2-0. O Vitória aí conquistou essa vitória com gols do Renato Kaiser, sempre ele, né? E do Eric. Eric que no Vitória tá se redescobrindo, redescobrindo o seu bom futebol. Ele que no São Paulo teve bons momentos, eu como São Paulo até hoje não entendo muito o motivo da saída dele, porque eu acho que era um jogador importante que entrava ali e causava um ribuliço, mais ou menos como faz o Ferreirinha, né? Um jogador interessante, claro. Teve momentos que talvez ele poderia ser mais incisivo e não conseguia, mas característica do atleta. Vamos lá. E a gente teve o clássico, né? Entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos. O Botafogo que vinha dessa eliminação da Libertadores, né? E o Flamengo vindo de um momento turbulento, depois da saída do Felipe Luiz, a chegada do Leonardo Jardim. O Flamengo foi campeão carioca em cima do Fluminense. Tem esse jogo no Newton Santos. O jogo prometia ser equilibrado, mas não foi o que a gente viu. E o Flamengo enfiou um sonoro clássico 3-0 para cima do rival, né? Os gols do Mengão foram do Samuel Lino, do Léo Pereira, né? E o Pedro marcou aos 49, 3-0 pro time do Flamengo, com muita reclamação do time do Botafogo para cima do Daronco. Mas eu, pelo menos, não vi grandes motivos para reclamação dos jogadores e nem da torcida do Glorioso. Mas, óbvio, deixa aí nos comentários se você discorda comigo, né? Deixa aí se você acha que as decisões do árbitro interferiram no resultado final da partida de forma geral. Vamos porque a gente tem hoje de Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? Essa aí, como eu falei pra vocês, que é a sexta rodada do Brasileirão. Às 16 horas a gente tem o Internacional recebendo o time do Bahia, né? Às 16 também a gente tem o clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E o Neymar vai pro jogo, será? A expectativa é muito alta do Neymar jogar esse jogo. Provavelmente ele vai. Mas o Neymar, historicamente, pelo menos na primeira passagem dele pelo Santos, não tem muita sorte contra o Corinthians. Vamos observar o que vai acontecer nesse jogo. É óbvio que nesse confronto a gente tem aí uma disputa épica entre Memphis Depay e Neymar. Então é um confronto super interessante pra gente conferir. Os caras que inclusive são amigos, né? Às 16 a gente tem o Fluminense recebendo o Atlético Paranaense no Maracanã. E aí, mais tarde, às 18h30, tem o Palmeiras postulante aí a liderança nesse início de campeonato, recebendo o time do Mirassol. Creio que esse jogo vai ser em Barueri.
Ainda às 18h30 a gente vai ter o Curitiba recebendo o Remo no Couto Pereira. Curitiba que vem de vitória importantíssima sobre o Corinthians na Neoquímica Arena, tentando manter o bom resultado. E o Remo tentando se recuperar no campeonato. Aí a gente pula para os jogos das 8h30, onde a gente vai ter o Bragantino recebendo o São Paulo em Bragança Paulista. Os dois que se enfrentaram recentemente numa polêmica muito grande, né? Pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo acabou vencendo o jogo, mas com muita reclamação de arbitragem por parte dos jogadores do Bragantino, na minha opinião, não muito pertinentes. E o São Paulo, que vem liderando nesse momento o Campeonato Brasileiro, e se vencer, continua liderando. Nesse momento, o São Paulo depende só dele para ser campeão brasileiro, sabia? Óbvio, né, gente, que é brincadeira. O São Paulo tá realmente liderando o campeonato, mas é muito cedo. O Tricolor, ele, pelo que eu vejo aí, não tem força de elenco para se manter na liderança de um campeonato tão difícil, tão longo quanto o Brasileirão. Mas o São Paulo começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Acho que é o melhor início do São Paulo em 7 anos, né? Vamos acompanhar o que acontece com o Tricolor. Às 8h30 também a gente tem o Cruzeiro recebendo o Vasco da Gama. O Vasco também tá com moral depois de ter derrotado o Palmeiras de virada na última rodada. E a Chapecoense vai receber o Grêmio lá em Chapecó também no horário das 8h30, encerrando a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo interessante da gente ver, porque a Chapecoense também precisa se recuperar. Estava invicta no campeonato, né? Até ser derrotada pelo São Paulo na última rodada. E o Grêmio, que vem também numa arrancada muito interessante. E é isso, rapaziada. A rodada do Campeonato Brasileiro tá aí. O campeonato está engrenando, tá num momento diferente do que estava anteriormente, que estava naquele momento mais dividido com outra competição, que eram as retas finais dos estaduais. Isso agora não acontece mais, então devemos ter foco total por um tempo no Brasileirão, belezinha? Não tô postando tantos vídeos longos, mas eu sempre faço aí vídeos curtos, né? E espero que vocês estejam gostando, beleza? Até o próximo vídeo.